Alô, amigos do canal do Criador Buriti, não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho. Aproveite e compartilhe com seus amigos, nos ajuda a manter as publicações. Só assim vocês vão poder ficar por dentro de tudo que há de melhor na genética dos pássaros de alta performance. Criador Buriti, uma verdadeira fábrica de campeões. As melhores famílias, as melhores genéticas estão aqui, no Criador Buriti. Pessoal, aproveitando o embalo que eu fiz um vídeo agora e estava falando aí dos curiós, não sei nem se o telefone vai suportar, porque do jeito que eu falo, o outro vídeo já foi acho que 40 minutos. Relembrando os curiós que o pessoal pediu aí, rapaz, vocês me fizeram voltar, vou voltar a mostrar a vocês aqui. A gente tem os papiros aqui, ó, 99. E a gente vem 99, 2000, 2001, 2002. Aí a gente tem os livros de registro 2003, 2004. Engraçado que eu uma vez falei que bicudo era um negócio caro, que a gente não tinha uma moeda para comprar bicudo. Você vê, eu já começando meus curiós, voltei a comprar o plantel de novo aqui, ó. Teve uma ninhadazinha de bicudo. A preta na surpresa. Né? Esse surpresa, se não me engano, me falha a memória, é um dos bicudos que eu comprei no Marcílio, que deram macho. Eu comprei como fêmea. Uma coisa engraçada, o pessoal gosta muito de a gente contar algumas histórias, vivências da gente. Fica aqui mais uma vez um grande abraço aí ao Marcílio, aos filhos Romualdo, Joaquim. Ele foi muito importante na vida da gente, acredito que tenha sido na vida de todo mundo. Também sofreu muita injúria, né? Muita calúnia, que o passarinho não prestava, que o passarinho não cantava, muito pelo contrário, sempre pássaros extraordinários, bons. Só que a gente que cria em ambiente com muito passarinho, eles fragmentam o canto e assim as pessoas às vezes querem denegrir o trabalho dos outros. Mas esse passarinho surpresa aqui é um dos bicudos que a gente, quando comprou, eu uma vez fiquei lá, se não me engano até o meu pai foi dessa vez. Naquela época não existia sexagem, era no olhômetro. Então a gente pegava os passarinhos, ficava olhando e vendo currichar. Mas as fêmeas também churrilham. No bicudo nem tanto, mas no curió churrilha a fole. Você, com a experiência do dia a dia, você vê que o macho ele incha mais o gogó na hora de churrilhar, a postura dele, ele procura se isolar num canto, ou vem em cima do outro, ele dá uma flechada e tenta enfermar. Aquilo ali é macho, separa 100% de chance. Mas naquela época não existia sexagem. Eu fiquei mais de uma hora, eu, Marcílio, se não me engano, meu pai estava junto, escolhendo fêmea de bicudo. Porque o meu pai estava com 2 bicudos muito bons, que era uns bicudos que ele tinha, um que era um passarinho extraordinário, que veio de Brasília, e o outro veio do centro-oeste, a gente não sabe precisar de onde foi, que era o birubiru, e o outro passarinho era o ministro, que inclusive esse passarinho tinha vindo para um ministro, e esse ministro não comprou esse pássaro, e meu pai, um despachante, ofereceu ele na época, ele comprou na alfândega esse passarinho. Quando chegou o birubiru, só voltando um bocadinho, o birubiru chegou cantando e o ministro estava na muda, iniciando a muda, e um cantava muito. Aí meu pai pegava, botava na janela do quarto dele, com uma divisóriazinha, para eles tomarem o sol da manhã. E o bicho sentando a porrete. E o outro quieto, porque estava indo para a muda. Qual a surpresa da gente? Quando voltou da muda, o ministro tinha pego por completo o dialeto do birubiru, que era um bicudo com um canto chamado cocotil. Eu acho que já até extinto aí. Cantava muito. E aí um pegou. Aí o que eu fiquei percebendo que o bicudo trocava de canto. O bicudo troca de canto, até adulto. Não é coisas que é inusual, ele é comum o bicudo fazer isso. Ainda mais os cabeça mole. A família que tem cabeça mole troca de canto 2, 3 vezes.
Mas voltando lá na história do Marcílio, voltando nos meus papiros aqui de 1999, quando eu recomecei aqui em Rio Bonito, né? Nós ficamos mais de 1 hora escolhendo fêmea. Levei 3 fêmeas. Quando cheguei em casa, deixei lá, fizeram a muda, deu 3 machos. Tá vendo aí? Como é que era aquela época? Aí o que eu fiz? Eu liguei para o Marcílio, eu queria fêmea. E voltei ao Marcílio para fazer uma permuta com ele por fêmeas. Que naquela época eram extremamente valorizadas também, porque ele também estava fazendo um trabalho de seleção genética dele lá nos bicudos. Uns bicudos muito bons. Bom, vamos lá no curió. Quando eu comecei, eu já andava em torneio o Brasil inteiro com curió. Mas quando eu resolvi começar a criar, antes eu criava em Niterói, e por nunca ter conseguido parar para estudar e fazer veterinária, que é o que eu queria, eu vou parar de fazer vestibular como? Né? Hoje em dia qualquer um entra na faculdade. Eu, depois de velho, entrei na faculdade aqui, estava fazendo veterinária, fui obrigado a largar. Infelizmente, era um sonho que eu queria fazer, vai ficar para a próxima encarnação. Não consegui porque o tempo passou e a gente não pode deixar o tempo passar. Lembra num vídeo que eu falei para vocês, o cavalo só passa arriado, de 10 em 10 anos, você tem que pular em cima? Mas aí eu peguei meus passarinhos para eu poder estudar em Florestal, onde eu me formei, e vendi tudo. Porque meu pai não podia cuidar, a minha mãe tinha um problema de saúde muito sério, ela não andava praticamente, tinha que ter sempre alguma pessoa com ela para acompanhá-la, e meu pai saía de manhã e voltava à noite para trabalhar, e eu tinha muito passarinho. E aí eu acabei com os bichos, até vendi na época aqui pro Pedras Negras, aqui pro Vandinho, aqui em Rio Bonito, que criava galo, tinha aras. Eu depois, quando formei, vim trabalhar, amancei um bocado de galo dele também, ia pro aras ali trabalhar. Trabalhar não, acho que eu ia andar à toa mesmo, ver bicho. Trabalhar, eu trabalhava aqui mansando os frangos, coisa de doido. Aí eu vendi aquilo tudo e fui estudar. Me formei, aí em 88 eu fiz o concurso para Emater, eu estava na Suzano Papel e Celulose em São Paulo. Saí, vindo da Suzano, o meu padrinho de casamento, tira minha esposa, o Adécio, me informou através do Beto da Emater aqui, que iria ter um concurso para Emater. Eu tinha sido liberado para vir ao Rio, lá na Suzano, porque a gente trabalhava na companhia e não tinha luz, não tinha nada, só tinha rádio e gerador tocado na óleo. A nossa televisão era numa bateria, que a gente assistia no barraco lá, era barracão de madeirite, depois que a gente passou para um alojamento que a Suzano fez, que era um escritório no meio, um quarto de um lado, um quarto do outro. Morávamos eu e Valverde, que era um engenheiro florestal, e do outro lado era Rogério, Dorotei, Luiz, Dorotei era um paranense, Luiz e, se não me engano, Adilson. Trabalhava na G7. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, fiquei sabendo da coisa da Emater, só fazendo um breve histórico para vocês se pegarem no tempo, que eu já criava há muitos anos atrás, e comecei em Rio Bonito, que o pessoal me perguntou como começou o Buriti, e por que do nome Buriti, que eu vou falar também. Vou falar logo do nome Buriti, porque senão daqui a pouco eu fico doido aqui falando igual um miserável e não lembro. Eu tinha escolhido um nome para o criadouro, mas aí teve uma outra pessoa que colocou o nome e eu tinha esse nome Buriti na cabeça, porque o Buriti, o buritizal, ele só dá nas veredas, lugar que tem muita água, então dá muita tiririca, navalha de macaco, e o curió e o bicudo gostam muito. E sempre gostei muito de curió, falei, pô, vou botar o nome de Buriti, porque o Buriti só dá em lugar bonito, né? E é um símbolo do nosso país, é o Buriti, o buritizal, onde dão os bicudos, os curiós, e aí eu acho que eu fui extremamente feliz nesse nome, está me dando muita sorte, graças a Deus. Em 88 eu fiz prova para Emater, passei, e aí vai, galera, mais uma parte da vida da gente que as pessoas não sabem. Quando eu fiz prova para Emater, eles falaram assim, você tem direito a escolher 3 municípios
para você trabalhar. Então, como eu morava em Niterói, eu escolhi Rio Bonito, porque eu já namorava minha esposa, éramos noivos. Escolhi Rio Bonito, escolhi Itaboraí e escolhi Casimiro de Abreu. E aí uma quarta opção que eu não podia botar, eu botei na caneta embaixo assim, Saquarema. Você sabe para onde eles me mandaram? Para Campo Grande, na Baixada Fluminense. Cara, eu apanhava 5 conduções, 5, galera, por dia para ir trabalhar. Eu pegava o 99 em São Francisco, um ônibus, saltava no Jornal do Brasil, onde é o Into hoje. O Into eu pegava o 398 e ia para Campo Grande. Depois pegava o 398, saltava, andava, pegava as barcas, saltava lá em São Francisco, pegava as barcas, das barcas pegava o 17 para ir para casa. E assim fiz algum tempo, até ser conseguido transferir para Itaboraí. De Itaboraí que eu já estava recém-casado, eu entrei em 88, casei em 91, e aí consegui vir para Itaboraí. De Itaboraí eu fui para Casimiro, onde eu passei 10 anos, eu acho. Então Itaboraí eram 4 conduções, depois Rio Bonito, quando eu estava, eu ia e voltava, e depois em Casimiro 2 condições, sendo 120 km por dia, 60 para ir, 60 para voltar. Então, nesse tempo, eu tive meus passarinhos, comecei a criar, como eu falei, lá na casa que eu morava, que tinha um porão modas, e eu comecei a criar passarinho lá. E o tio da minha esposa, que foi nosso padrinho de casamento, nessa casinha que eu morava, ele me deu 6 meses de aluguel como presente de casamento. E eu comecei a chocar passarinho lá. Só que aí eu tinha que sair de lá, eu tinha que construir uma casa para mim. Peguei meus curiós todinho e vendi de novo. Vendi aquilo tudo. Aí o Buriti começou aqui na Rodrigues Coelho 101. Eu tinha construído a casa duras penas aqui, e atrás eu tinha uma horta, que eu sempre fui muito ligado com isso. Eu tinha uma horta, e aquilo já há alguns anos eu comecei a trabalhar, já estava em Casimiro, voltei a adquirir os passarinhos de novo, e tinha muita coisa, porque eu ia para os torneios, a gente saía daqui, tinha uma época que a gente ia nos torneios, um domingo era em Macaé e o outro era em Campos. E assim a gente foi fazendo muito tempo. Macaé e Campos, Macaé e Campos, Macaé e Campos. E quando eu construí a minha casa, tá, eu vendi os bichos, tudo que eu tinha. Vendi os passarinhos, vendi um telefone, que na época de linha de telefone valia dinheiro. Vendi uma Brasília velha que eu tinha, vendi uma rural que eu fazia, trazia as mercadorias da roça. E aí eu comecei a querer voltar a criar, porque eu já não tinha mais nada nessa casa aqui. Aí eu fui comprar os primeiros passarinhos que eu comprei. Ver se eu lembro aqui. Os primeiros passarinhos que eu comprei, nós passei uma fase meio complicada, porque eu não tinha, né, o salário era para outras coisas. Até a minha esposa lembra muito quando a gente estava construindo essa casa aqui, depois que eu vendi depois que eu vendi o telefone, a Brasília e a rural, eu sentava dia de fim de semana, não tinha nem como ir para a roça. Aí sentava fim de semana e ficava balançando as perninhas na mureta da casa ali. Ela olhava para mim e falava, ele não vai aguentar. E aí ia para a roça e não começava a plantar para vender. Aipim, banana Missuri, banana d'água, banana da terra. E tinha goiaba, coletava goiaba e fazia goiabada para vender. Assim eu comprei uma bicicleta, onde eu andava com a minha filha na cadeirinha. Aos fins de semana era a minha distração. Quando eu passei para casa nova, eu comecei a querer comprar uns passarinhos. E aí, por volta aí de... Como é que eu vou te falar? 96, 97, né? Que aqui esses registros são de 98. Eu já tinha comprado uns passarinhos extraordinários em
em Ribeirão Preto. Conheci o Luiz Pacini, já começavam as conversas para se montar a Cobrap. E tinha um senhor lá, que era um empresário, chamava-se José Orlando Busnardo. Eu posso errar em alguma coisa, galera, que minha cabeça já não está muito boa, não. José Orlando Busnardo era um empresário de Santa Catarina, que tinha passarinhos extraordinários. Um passarinho dele que me chamou muita atenção foi o Relâmpago, que eu comprei dele, e ele tinha o Trovão, que era o pai do Relâmpago, como tinha outros. O Trovão foi engraçado, porque era um passarinho muito grande, 2, 3 cantos, mas um vozeirão, uma coisa de louco. Ele até contou, se eu tiver errado, depois a pessoa lembra, corrige, que ele vendeu o Trovão e logo tirou um filhote dele, viu que os filhotes vinham cantando muito forte, resolveu pegar o passarinho de volta. Aí o pessoal, pô, vai comprar um passarinho que não repete, só porque canta alto e é grande? Aí apanhou o passarinho de volta. Quando levou o passarinho para dentro do criador, o passarinho começou a repetir igual um maluco. Mas repetia, mais uma estupidez. E os filhos dele vinham repetindo muito. E eu fiquei louco com aquele passarinho. E ia lá no criadorzinho dele, um criador pequeno, era uma moça que tomava conta. Era cada um passarinho melhor que o outro. Entrava naquela fábrica dele, que era mexiam com malhas, com roupa, com roupa de cama, de mesa, de toalha, de coisa. O Busnardo tinha passarinhos extraordinários. E aí me chamou a atenção de uns filhos do Relâmpago, porque eu queria comprar o Raio. E quem comprou o Raio, eu não sei nem se o Dejaci é vivo, de Recife, o Dejaci que comprou o Raio, naquela época por 1.500, se eu não me engano, era dinheiro pra cacete. E aí eu falei, porra, comprou o Raio, vendeu o Raio, vendi o Raio, vendi pro Dejaci. Eu falei, nossa, eu queria comprar o passarinho, pedi. Aí ele tinha um outro filho do Trovão que chamava-se Relâmpago. Era filho do Trovão com a Guta. Guta ia Xingu, um passarinho extraordinário de repetição também. Aí eu tentei comprar o Relâmpago, porque ele me pediu na época 5.000. Era dinheiro igual água. Mas eu sempre falei para vocês aí, vocês para terem coisa boa, primeiro vocês têm que conhecer, como eu falei nos outros vídeos aí, vocês têm que conhecer a criação, conhecer o pai, conhecer as mães, ver se aquele trabalho é um trabalho sério, aí vocês entram para dentro. Se der certo, Deus, se não der, parceiro, você nada e sai fora. Não tem jeito. Aí comprei o Relâmpago dele por 5.000, era dinheiro igual água. Ele parcelou aquilo para mim e eu comprei. Na época eu tinha comprado uns outros passarinhos dele também, lá da mesma linhagem, comprei na mão do Aloysio. E aí eu comecei a juntar dinheiro, falei, aqueles passarinhos enchiam a minha casa. O Relâmpago cantava tão alto e repetia tanto que tinha dias que a minha esposa falava, ou você tira ele de lá, ou eu vou dar uma vassourada na gaiola. Quer dizer, mentira, eu não ia fazer isso. Porque a gente não aguentava, realmente era uma estupidez dentro de casa, o ouvido da gente chegava a fazer, que reverbera o som. Era um pássaro extraordinário, e eu criei muito com esse passarinho, tirei muita coisa boa com esse passarinho. Então, por volta de 97, eu construí o criador aqui na minha casa, acabei com a horta, eu tinha uma cachorra, uma Bull Terrier, e ela não se adaptou aqui no quintal, ela dava muito problema de pele, tinha jeito, eu não aguentava mais. Aí eu consegui um canil só da espécie, da raça, doei ela para um canil, ela foi para esse canil em Vitória, e graças a Deus foi feliz a minha cachorrinha lá. Cruzei ela antes, tirei os mestiços dela aqui para vigiar quintal, extraordinário. Então em 97 eu construí esse criador, o primeiro andar dele, uma parte grande embaixo, um pequeno quarto, um banheiro que era para um funcionário ou para uma funcionária que viriam ajudar a gente aqui no futuro, tá? E o que aí aconteceu? Eu construí primeiro o criadouro, mas eu já tinha as fêmeas na cabeça. Eu sabia que o Marcílio tinha coisas boas que eu podia buscar nele, e eu tinha muita coisa que eu conhecia que era de fibra do Mato Grosso. Aí que eu vou falar para vocês o salto de qualidade em ambiente doméstico que a criação de curió teve. Porque a gente via uns passarinhos fibrados na gaiola, mas aí aquele rendimento não era tão grande. Então
Na minha época eu vi um dos primeiros passarinhos que eu comprei, foi o sombreiro, passarinho extraordinário. Tinha lá o Copa Vila, tinha o Cacilândia, passarinhos que ganhavam, mas não era o que a gente vê hoje em termos de resultado, era infinitamente menor, mas eram os craques da época. Para vocês verem que a genética funciona e que o melhoramento genético e os cruzamentos que os criadores foram fazendo deu resultado. Por isso que o Curió está onde está hoje aí. E na minha época eu comecei com as matrizes que eu lembrei aqui, que eu peguei. A gente vê nesses livros velhos aqui, ó, tá? E a gente vai olhando, né? Eu tinha a rainha, que já era daquela época antiga, que era do sangue lá do Gardel. Peguei a cristalina, do Zé Orlando Busnado, que era Trovão na Cristalina. Peguei uma fêmea que eu botei o nome de Cachorra Doida, que era Barnabé na Curumim, que eu peguei do Marcílio. A Princesa, Majestade, a Safira. Eu tinha a Copavila Madonna. Peguei um sangue do Mossoró, que era um passarinho grande que o Marcílio tinha, que era com a Armandinha. Babá, a Chica, Pérola, Luana. A Luana era de Ribeirão Preto, as fêmeas que me deu os melhores passarinhos aqui, era extraordinária, era desse tamanho, só botaram a filho de repetição. E os galadores, né, porque eu aproveitava, eu sempre quis criar, então eu juntava o útil ao agradável para mim. Eu nunca tive medo de pegar um passarinho meu de roda e botar para chocar. Nunca tive esse medo. Botava para chocar e eles botavam para quebrar. Então, galadores que eu lembro, eu tinha o sombreiro, que eu fui buscar no Mato Grosso, passarinho extraordinário, o relâmpago, que era Trovão na Guta, como eu falei, o Bernardão, o Araruama, que Chico me emprestou, tinha o Tornado, que era filho do Trovão com a Cristalina também, que eu lembro, o Ciclone, que era Raio na Cristalina, que era meu irmão. Eu peguei 2 passarinhos uma vez, comprei do Aloysio, o Aloysio tinha comprado do Busnardo. O Aloysio sempre gostou de curiós bons, de bicudos bons. O Aloysio teve pássaros extraordinários. Tinha que tentar fazer um vídeo, botar no ar, porque o Aloysio é um HD, um arquivo vivo, enquanto está entre nós aí. Eu peguei 2 pardos do Aloysio, que eram filhos do Raio com a Cristalina. Eles vinham numa gaiola redonda, uma gaiola Piracicaba, cantando os dois e rodando e brigando. Aí um ia para baixo, cantava, o outro ia para baixo, ele subia, cantava. Eu vim de Ribeirão a Rio Bonito com esses passarinhos cantando. Eram extraordinários. Depois eu consegui, no ano de 2000, pegar um passarinho chamado Guanabara. Eu botei esse nome porque eu peguei ele em São Lourenço, em Minas Gerais. Ele era um paracambi lento, extraordinário. E eu cruzei esse passarinho também. E nesse meio tempo fui conhecendo algumas pessoas que tinham influência no meio, sabiam que eu chocava passarinho, foram se aproximando, e eu fui conseguindo fazer parcerias com eles, como o Luiz Carlos da Praiana, de Araruama, seu Chico do Cartório, o Givaldo de São Pedro da Aldeia, o homem que trouxe os melhores passarinhos de canto para o Rio de Janeiro. Mas eu queria mais, então eu trabalhava igual um doido, arrumando dinheiro para investir em passarinho. E aí eu soube de um criador em Belo Horizonte que tinha os melhores bichos que você podia imaginar. Os melhores bichos que podia imaginar. Chamava-se Fernando Paz, dono do criador Chacal. E aí eu começava lá no Mato Grosso, em alguns lugares que a gente ia, que o curió de fibra tinha muita influência lá, bicudo, curió. Eu queria pegar umas linhagens. Aí quando eu ia, o cara já tinha pego. Quando eu ia ver, o cara já tinha pego. Depois tinha o Gilberto do Lua de Mel, que teve um passarinho chamado Lua de Mel, que deu muitos passarinhos de alta repetição. Tinha o Joab de Belo Horizonte também, onde eu adquiri junto ao Luiz Carlos, o que eu conheci. Fêmeas extraordinárias, mas eu vou contar uma passagem quando eu fui no criatório Chacal. Tem no livro do Aloysio aí, de seu Fernando Paz, ele é um marchante. Se vocês jogarem na internet aí Fernando Paz, vai aparecer. Deixa eu ver aqui.
Fernando Paes. Vamos ver se entra, a internet está ali. Fernando Paes, perfis, Fernando Paes em Wikipédia e por aí afora vai, entendeu? Tem muita coisa. Então ele tinha pássaros assim extraordinários. E aí eu fui levantando coisas que eu queria comprar dele. Eu trouxe para cá umas fêmeas que eu paguei uma fortuna. Eu trouxe a lua de mel, a graveteira, a Copavila bico branco, que eu tinha a Copavila Madonna, era uma outra filha do passarinho chamado Copavila, lá do Mato Grosso. Trouxe uma fêmea chamada Rompe Nuvem, trouxe uma do Córrego Fundo, trouxe uma do Carnaval. Isso que eu lembre na minha cabeça. Essa fêmea foi engraçada porque naquela época, galera, hoje você põe aqui, vai no WhatsApp, fala com o mundo inteiro e não gasta nada. Naquela época nossa, a gente tinha que pegar o telefone, ligar, ficava 30, 40 minutos conversando para saber de um passarinho, de uma fêmea. Aonde que ela estava, quem que tinha comprado, se tinha produzido. E aí eu fui juntando tudo que estava com ele, entrei em contato, parti para lá com um papelzinho, tudo que eu queria. Quando cheguei lá, ele pegou uma agendazinha, mais ou menos igual essa agenda aqui, que ele tinha tudo dentro dessa agenda. Aí ele ia nas gaolas, gaola número 1, fulana com fulano, fulano com fulano, fulano. Quando ele rodou o criador inteiro, eu na minha listinha aqui na palma da mão já fui assim, ó, pum, 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 gaola tal, gaola tal, gaola tal. Sentamos, e aí, você vai querer o quê? Eu quero gaola tal, tal, tal e tal. Ele falou, opa, essa é não. Eu falei, não, então não tem negócio. Mas como é que você sabe disso? Ah, porque eu fiquei pesquisando muito tempo, com fulano, com ciclano. Mas você já não deu o preço? Então eu vou levar as fêmeas. Aí ele quis dar uma rasgada no negócio, eu fui enfático. E nessa época quem me ajudou também foi meu pai. Que eu estava determinado a comprar o que eu tivesse de melhor para trazer para cruzar. Aí liguei para o meu pai, antes de vir, falei assim, pai, vou fazer uma merda. Aí ele, o quê? Pô, eu quero voltar a criar, construir o criador e tal, e vou comprar umas fêmeas. Se eu não conseguir o dinheiro, o senhor me ajuda? Ele sempre nunca me faltou. Se tivesse, ele falava que não, mas sempre tivesse a beirinha, ele me ajudava. Ele falou assim, pode ir que eu te ajudo. Quanto você vai precisar? Eu falei, não sei. Eu sei que eu vou dar os meus cheques e qualquer coisa, se eu não tiver no dia, eu te falo. E assim foi feito. E eu trouxe nessa leva essas fêmeas, lua de mel, graveteira, Copavila, bico branco, rompe nuvem, córrego fundo, carnaval, só fêmea de ponta. Só fêmea de ponta. E depois, no outro ano, eu fiz uma viagem com o Givaldo. O Givaldo tinha um passarinho em São Pedro, aqui em São Pedro da Aldeia, que veio de São Paulo, filho do Mira, que ele era lá do Carlão de Bauru. É filho do Mira 3, com a mascote, eu não lembro direito a fêmea qual era. Sei que esse passarinho repetia uns 2 minutos. E esse passarinho, ele teve, com a nuvem negra, Mira 3 com a nuvem negra. E ele teve um derrame de tanto cantar. Esse passarinho teve 4 derrames. Você via que ele foi só piorando. Vou contar a história dele, se der rapidinho. O Givaldo, ele tem posto de gasolina, então ele dorme muito tarde, dormia muito tarde. Ia dormir 3 horas da manhã. E o passarinho ficava cantando até 3 horas da manhã. Só que ele ia dormir, o passarinho dele, 5h30, estava acordado, cantando. Então não podia aguentar, explodia de cantar. Era uma máquina de cantar. Mira 3 na nuvem negra. E aí nós partimos atrás para comprar uns passarinhos em São Paulo. A gente foi atrás desse criador e foi também em outros criatórios lá e fomos também a Ribeirão Preto. Nós fizemos uma viagem longa atrás de passarinho. Tá? Nós fomos atrás de grandes passarinhos. Numa dessas paradas que ele estava vendo, eu vi um passarinho chamado Pelose, numa gaiola. Esse passarinho, ele era filho do Miragem. Eu olhei aquele passarinho dentro de uma caixa, o cara tirou assim, botou para fora. Eu vi esse passarinho, falei, rapaz, filho do Miragem aqui.
Aí eu cheguei, perguntei, conversei. Tá me faltando o nome agora do amigo. E eu acabei trazendo esse passarinho. E fomos para Bauru para buscar um irmão de ninho desse passarinho do Givaldo, que eu acabei botando o nome de Nuvem Negra. Me deu grandes filhotes de extrema repetição. Uma coisa interessante é que o Nuvem Negra era um passarinho de 10, 12 cantos, não era extremamente repetidor igual o outro, mas dava filhos de extrema repetição, mas muita repetição. Então fica a dica para vocês que nem sempre aquele que vai fazer aquele alarde todo vai ser o melhor padreador. Às vezes um irmão intermediário também produz tão bem quanto. Conseguir já começar a criar, como eu vim falando com vocês aí, com esses diversos galadores aí, vim tirando com a cristalina, com a safira, com a princesa, com a majestade, com o maestro, com o caneco, entendeu? Fui criando, meu negócio é criar passarinho. E eu fui criando, com relâmpago, fui criando. E tinha um passarinho aqui no Rio, em Pardo, que era com o antigo Severino, bicudeiro, Severino, nortista, Severino, nosso amigo, que faleceu já. Esse pardo ele levava em todos os torneios, ganhava tudo com repetição. Isso bateu na boca do Givaldo lá. O Givaldo também comprou esse passarinho por uma fortuna em Cabo Frio. Levou dinheiro vivo, o cara falou, quanto só quer no passarinho? Ele quer tanto. Ele pegou um monte de pacote de dinheiro assim e deu a Severino. Esse passarinho virou e depois o Givaldo me cedeu para me cruzar também. Era Jundiaí que eu botei o nome dele. Era filho do Barnabé com a Curumim Velha. Foi criado pelo Dário de Jundiaí. E aí depois o Givaldo comprou um passarinho que eu botei o nome de Faraó, que era filho do Soberano com a Joia, Soberano 306. Esse passarinho, quando lançaram as gaiolas de fibra, hoje não é tanto, as gaiolas de fibra soltavam aquele pozinho. E ele é um passarinho que ele, apesar de ser um passarinho clássico, cantava clássico, ele tinha uma personalidade muito forte. Então ele envaretava às vezes. E aquilo entrou no olho dele, o pozinho da vareta de fibra, que deixou muito passarinho cego aí no Brasil. Quem salvou esse passarinho foi o Marcílio, né, que tratou desse passarinho lá. Aí botaram o nome de Ceguinho. Quando ele veio para mim, eu botei o nome de Faraó. Tirei grandes passarinhos dele. Aí eu busquei Faraó, comprei a Papilão, a Pitstop, fui cruzando esses passarinhos todos, Soloninha. Tem um mundo de passarinho que a gente foi criando aqui. Isso é para mostrar a vocês que hoje vocês têm uma facilidade gigantesca, tá? Gigantesca em buscar seleção genética em milhares de criadores aí no Brasil. Eu, quando busquei meus passarinhos, eu ia buscar o que eu tinha de melhor, o que eu podia pagar e até o que eu não podia pagar. E esses passarinhos me deram extrema alegria, tanto é que quando eu ia para os torneios, eu vendia todos os meus filhotes, ganhava muito torneio com filhote meu, porque eu gostava de ir muito para o canto livre, apresentar no canto livre. Porque a roda, eu como criador, eu queria mostrar meus bichos. Depois veio o advento de curió de pardo, roda de pardo, eu também nunca gostei. Eu vou pedir o Flávio Saldanha depois, para dar que é presidente da federação. Teve uma época aqui que tinha os torneios aqui na Leopoldina, que começaram com um torneio de pardo, e começaram a me encher o saco para levar pardo. Eu falei, pô, eu vou levar, mano, tem trinca-ferro na roda, tô levando colher, tô pedindo os trinca-ferro para os meninos, tem um curió meu preto na roda. Ah, leva pardo, leva pardo, leva pardo. E é uma loucura, porque chega na hora de você marcar, você tá lá, você tá aqui, um monte de passarinho seu, como é que você vai fazer? Aí levei os pardos, porra, comecei a ganhar tudo. E aí os caras ficavam putos, porque eu levava os pardos e eles levavam os troféus. Acabei que depois eu parei de levar pardo, fiquei vendo lá um curió preto que eu tinha e comecei a dar mais atenção para trinca-ferro e coleiro, porque os meninos pediam para puxar e eu tinha que me dedicar àquilo lá. E fui largando. Mas eu ganhei muito, levava nos nacionais, ganhei uma vez com os pardos meu. Me lembro também uma vez em Campo Grande,
que eu vendi para o meu amigo Michael, que é veterinário aqui, Michael Rostori, o passarinho, filho da asa delta. Foi uma das grandes fêmeas que eu comprei. Não está nem aqui no meu papel aqui, não sei nem para onde foi parar, tá até aqui, ó, que eu lembrei que eu em Belo Horizonte, quando o Luiz Carlos da Praiana comprou o Portenho, né, e eu fui lá, comprei a quarentinha, eu comprei a asa delta e a águia do Joab, que eram as que davam os melhores filhotes. Comprei as 2 filhas dele. Comprei um monte de fêmea. Aí eu falei, eu quero aquelas 2. Ah, mas essas 2 não pode ir. Eu falei, então eu não quero nada. Aí acabei que eu levei acho que 12 fêmeas para comprar 2. 12 fêmeas para comprar 2. E todos os filhos da asa delta, quando eu juntei com mira, com nuvem negra, era passarinho de 20, 25 cantos, na abertura de canto. Era uma loucura. Eu ganhei um nacional com um filhote que até vendi para Michael, que foi uma coisa até engraçada. Meu passarinho entrou, explodiu, e eu fui ver passarinho na roda, que nós tínhamos levado. Eu, Titi, que fui ajudar a vender passarinho, que eu tinha levado uma porrada de filhotes para vender. Então, eu e minha esposa. Daí a pouco veio um cara me dizer, teve um passarinho que cantou mais que o seu. Eu falei, não cantou. Aí eu peguei o regulamento, mandei chamar, cadê o cara, quem viu marcar? Eu sei que o cara sumiu, não quis o troféu, ficou lá para segunda, eu ganhei com ele, porque eu falei, eu vou botar meu passarinho de novo, vai vir todo mundo e você vai que eu não conheço um pardo para cantar e repetir igual esse aqui. E a gente viajava, os passarinhos enfiados, cacete. Eu vou contar umas histórias aqui de viagem minha com o tio Chico. É ele que tem que contar. Eu vendi um passarinho para ele, filho do, se não me engano, do Jundiaí, que ele ia com a cordinha de varal na gaiola, amarrava na alça e vinha puxando para o passarinho parar de cantar porque atrapalhava os outros. Eu levei um espado a ver no meio dos passarinhos de roda dele, levava com uma fêmea só, para poder economizar espaço. Quando ele chegou lá em Mato Grosso, ele já não sabia mais o que ele fazia para os passarinhos dele, que o espado quase matava os passarinhos na viagem. Mas são lembranças bacanas aí que a gente pode ter. Teve uma fêmea também que foi muito marcante aqui no Criador, cedida pelo Givaldo também, que era dele, que ele comprou, deu um caminhão de dinheiro, chamava-se MR500, que era Mirage na Ritinha Anilha 500. Eu tirei muita coisa boa disso que tá aí, pessoal. Então fica a dica, mais uma vez aí falei igual um burro doido aí, quantidade, 37 minutos de vídeo. Fica a dica para vocês hoje têm um mundo pela frente, acreditem em vocês. Procura os criadorzinhos sérios, tem gente muito boa aí, gente fazendo trabalho, como eu acabei de falar aqui, ó, em Azulão, Quinca, tem lá, tá aqui, ó, tem aí o canal dele, Criatório Quincas. Entra aí, se inscreve no canal, o pessoal que tá vendo o vídeo, se inscreve no canal, dá uma força aí, nós estamos ajudando o Lucas a colocar esses vídeos para vocês. É muita história, achei legal lembrar dos curiós, tem muita coisa de curió bacana para falar. Curió é minha paixão, curió é nota 10. Curió é, como diz o próprio o nome, né? É o amigo do homem. Curió é paixão. É paixão na fibra, é paixão na repetição, é paixão no canto. Se for grego é paixão também, se for de mata é paixão também. Eu tive um curió aqui que eu comprei do avô da minha esposa, chamava-se Greguinho. Eu soltava, apanhava, jogava em cima da gaiola dos outros. É extraordinário. O curió é coisa fantástica, cara. Pessoal, obrigado. Quem gostou, dá um like aí, desculpa alguma coisa, mais uma vez o vídeo grande aí. A gente se perde, porque minha cabeça começa a dar uma viajada aí, mas fica a dica aí, vocês têm muita vida pela frente, tem muita coisa boa, vamos nos juntar, vamos nos unir. A gente foi feito para ser forte, para vencer, vamos procurar ver essas instruções normativas, se a gente consegue o nosso deputado federal, com os estaduais, com os nossos senadores, lá em Brasília, barrar esse PL que estão querendo, senão ninguém vai criar nada, que isso é um grande blefe. Eles colocam lá em cima um grande absurdo, mas o que eles querem podar é aqui embaixo. Igualzinho eles colocaram o canário comum, canário belga, canário da rolha, para proibir tudo. Por que eles fizeram isso? Isso é jogada. O que eles querem proibir é a criação de passeriformes em ambiente doméstico. Enquanto nos Estados Unidos não se pede nada
e estão lá criando. Você paga uma taxa, o governo quer que você produza, quer que você pague imposto, quer que você gere emprego, quer que o país gire. E aqui a gente tem esse bando de xiita querendo atrapalhar. Mas a criação tem que ser monitorada, a criação tem que ser ordenada, a criação tem que seguir as instruções normativas, mas instruções normativas decentes, em duas mãos, construída a duas mãos, a mão do criador e a mão da fiscalização, não tem problema nenhum, tá? Mas fica a dica aí para vocês, quem gostou dá um like, ajuda, compartilha, se inscrevam no canal para que esse vídeo chegue a quem vocês gostarem. Desculpa aí, mais um vídeo grande, fica com Deus.